Jesus, igreja. Amém. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Convido a igreja que abra sua Bíblia, juntamente com a minha, no Evangelho de Marcos, capítulo, hoje eu vou ser mais rápido. Marcos, capítulo de número 10, é isso? Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, é um texto bastante conhecido, porém, de muita importância para os nossos dias. Versículo, deixa eu ver aqui o versículo. Grande Deus. Versículo de número 46, por favor. Marcos capítulo 10, o verso de número 46, não somente ele, mas eu começo com ele. Diz assim a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Pode se sentar, por gentileza. E se puder desocupar as mãos, dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Porque a garganta seca mesmo. Amados, e calmamente, né? Nós estamos aqui nesse domingo. É muito importante iniciarmos a semana na presença do nosso Deus e congregados com os irmãos, porque se nós não tivermos isso na nossa mente, no nosso coração, ou estarmos congregados juntamente com os irmãos, a gente esmorece na fé. Precisamos disso. O Senhor deixou isso para que nós pudéssemos estar congregados, porque juntos, congregados e congregando, nós estimulamos a fé um do outro, nós nos animamos uns com os outros. Estou muito feliz aqui por ver a nossa irmã Elisete, que passou um momento difícil, né? Fez uma cirurgia e tal, mas está aqui demonstrando a fé. E logo nós vamos também retomar as consagrações, né? Aliás, não parou. Estamos orando na casa da nossa irmã missionária Iremi, até que a nossa irmã missionária Elisete se restabeleça por completo. Aí nós voltamos à consagração aqui no templo. Para isso a gente vai estar conversando sobre, mas eu estou muito feliz por revê-la novamente na congregação junto com os irmãos. E isso é bom, porque nós nos fortalecemos. Tem dia que você está meio desanimado por conta das lutas, por conta das dificuldades, mas quando a gente vem para o culto, ouve o testemunho, a semelhança do nosso irmão Henrique e da nossa irmã Rafaela, num Deus que tudo provê, né? E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso nos dá um up, né? De repente nós estamos aqui passando por dificuldades durante esses dias. Vem o nosso irmão evangelista José com a palavra, citando aqui 2 Reis, se não me falha memória, capítulo 4, o Senhor perguntando para uma mulher desesperada, que estava com os seus 2 filhos prontos para serem levados como escravos, e ela foi buscar um direcionamento de um homem de Deus,
E Deus age na vida daquela mulher por intermédio do profeta, onde ele fez simplesmente uma pergunta: declara-me o que tens em casa. E nós começamos a refletir, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. E a maturidade cristã, ela é muito interessante, porque nós entendemos, porque nós temos o discernimento, sabemos que é Deus falando na boca da pessoa. Porque escute, uma mulher no desespero que ela estava, foi buscar um aconselhamento do homem de Deus, porque os seus 2 filhos estavam prestes a serem levados como escravos, porque ela não tinha como pagar a dívida que o seu marido contraiu. Talvez ela dissesse assim: mas não foi eu que criei essa dívida, foi uma obra que o meu esposo criou, foi uma dívida que ele contraiu. Então, e agora eu estou passando por essa situação, eu vou buscar um direcionamento. Porém, se tem uma coisa que aquele homem tinha, era vida com Deus. Então, e o justo, ele fica em memória eterna. Eu fico tranquilo em relação aos meus filhos, fico tranquilo em relação à minha esposa, porque quando chegar a nossa hora, nós vamos partir para a eternidade mesmo. Porém, quando nós temos uma vida de testemunho, quando nós instruímos a nossa casa nos caminhos do Senhor, e quando a nossa família dá crédito às palavras que Deus coloca no nosso coração, nós podemos até ir para a eternidade, mas o Senhor cuida dos que ficam. O Senhor cuida dos que ficam. E eu venho aqui dizer: olha, não te preocupes com aquilo que muitas das vezes te tira o sono, com aquilo que muitas das vezes te deixa intranquilo em relação à sua família, mas permaneça, diz Deus Todo-Poderoso para ti, permaneça tu na minha presença, porque de ti e dos teus eu cuido, diz o Senhor. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de você, irmão. Fique tranquilo. E esse homem, ele chegou o momento, ele foi embora. Talvez muitas preocupações, enfim, mas a esposa ficou lá com os 2 filhos, e ela foi buscar um direcionamento do homem de Deus. E eu costumo, quando eu estou aconselhando pessoas, olha só, quando eu estou aconselhando pessoas, eu digo assim: olha, quando você vai procurar um médico, o médico, ele, depois que ele já fez os exames, diagnosticou-se a enfermidade, o problema, ele vai passar receita. Ele vai passar receita e diz assim para a pessoa, para o paciente: ó, você vai tomar esse medicamento que eu estou prescrevendo aqui por um período X, Y, Z, e passando esse período de tratamento, aí você volta para a gente ver como é que está a situação, se o seu organismo se identificou legal com o medicamento, se o tratamento deu certo. E a pessoa vai, ela faz exatamente o que o médico prescreve, segue as orientações do médico, e no dia aprazado o paciente volta lá no consultório médico, o médico vai perguntar: e daí, como é que você está? Ele tem todo o prontuário. Falou assim: olha, a primeira vez que o senhor esteve aqui, o senhor estava com isso. Pedi com que se fizéssemos uns exames, e o senhor foi, fez os exames, e nos exames constatou, além daquilo que eu já suspeitava, mas algumas coisas assim. E foi-lhe prescrito para o senhor uma certa dose de medicamentos, assim. A pergunta é: o senhor tomou os medicamentos que eu falei? Ô, doutor, tomei certinho. Como que o senhor está se sentindo? Muito bem, doutor. Ótimo, então o medicamento deu certo, o senhor vai continuar tomando esse medicamento assim, e agora eu vou ver o senhor daqui 3, 4, 5, 6 meses. E o médico profissional, ele fica satisfeito porque o paciente ou o cliente correspondeu às diretrizes, às orientações clínicas, e aí o tratamento vai funcionar, porque o médico mais o paciente são parceiros quando há essa conexão. E a vida pastoral não é diferente. Quando as pessoas chegam na igreja, vêm com as suas dificuldades, com os seus problemas, ela vem buscar uma orientação de Deus, é um mundo espiritual. É um mundo espiritual. E ela vem buscar um direcionamento da parte de Deus. E quando o pastor, ou ministrante, ou líder espiritual, ele está ali, ele não vai tomar o púlpito para ministrar uma palavra a bel prazer, não. Primeiramente ele vai orar a Deus. E
como essa obra é a obra de Deus, quando a igreja é a obra de Deus, quando nós somos a igreja, Deus ele vai direcionar-nos para uma palavra de acordo com a nossa necessidade, porque essa palavra que vai mudar a nossa vida. Quantos creem? Digam amém. Amém. Diga assim: eu creio que Deus fala com o seu povo. Amém? Então tem que nortear-se nisso. E aí o pastor ele vai ministra e a pessoa recebe aquela palavra e ela vai embora crendo naquela palavra que direcionou a sua vida, que orientou a sua vida, e com certeza vai se cumprir na vida daquela pessoa, seja homem, mulher, jovem, velho. Vai cumprir-se na vida daquela pessoa aquilo que o profeta Isaías disse lá no capítulo 55. E a minha palavra, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual enviei. Ou seja, a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Então é importante a pessoa tomar isso. E quando ela recebe essa palavra na tábua do seu coração, então a sua vida começa a mudar. Então, se essa pessoa ela era uma pessoa explosiva, se ela era uma pessoa tipo temperamental, ou se era uma pessoa assim que não tinha continuidade nos seus projetos de vida, tudo para ela é pela metade. Então, a partir do momento que ela vem para a casa do Senhor, ela recebe essa palavra, e essa palavra começa a confrontar, porque a palavra de Deus é uma confrontação conosco. Espera aí, eu sou assim, mas eu não preciso ser assim. As coisas não têm dado certo comigo porque eu tenho levado as coisas desse jeito. Mas agora o pastor pregando uma palavra lá e diz que as coisas precisam ser diferentes. Então você já começa a se confrontar. E essa confrontação não é algo do seu intelecto, mas é o Espírito de Deus te convencendo. Aleluia! É o Espírito Santo que nos convence. Que nenhum ser humano tem poder para mudar outro ser humano. Nenhuma instituição, por mais bem conceituada que seja, pode mudar o ser humano. Mas o poder de Deus através do Espírito Santo pode. O homem ele pode estar perdido nas drogas, pode ter usado tantas drogas, fala assim: eu não consigo mais, eu sou total dependente das drogas. Mas quando essa palavra de Deus ela entra no coração do homem, há uma libertação pelo poder de Deus. Não existe, como disse o nosso irmão Henrique, não existe impossível para esse Deus. O que nós precisamos, como disse a nossa irmã senhora Rafaela, é dar um passo de fé. Você está disposto a dar um passo de fé nessa noite? Eu não sei o tamanho do teu problema, mas esse passo de fé, quando você dá, esse grande problema vai bater em retirada. Ele tem que recuar para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, quando chega na hora de nós aconselharmos uma pessoa individualmente, eu uso esta metáfora. Olha, quando as pessoas vão no médico, o médico faz isso, dá todos esses passos, e se a pessoa ela corresponde àquilo que o médico falou, ela vai se ver livre desse mal. E na vida pastoral não é diferente. Então eu trouxe você aqui para nós conversarmos a respeito do seu problema, e o Espírito de Deus ele vai nos direcionar. E as coisas acontecem assim, assim, assim. Se você fizer desse jeito, como diz a palavra de Deus, pode ter certeza, a vitória é sua no nome de Jesus. Agora, só que quando você sair daqui, do gabinete pastoral, para a sua casa, para o seu trabalho, as coisas só vão acontecer se você tomar posse. Como foi o caso que o nosso irmão o evangelista José falou, da orientação do profeta Eliseu para aquela mulher desesperada. Pense, uma mulher desesperada, prestes a perder seus 2 filhos. Ela chega diante do homem de Deus, do profeta Eliseu, e fala assim: olha, eu não tenho condições, estou endividada, dívida essa que meu marido deixou, e os meus 2 filhos estão prestes a ser levados como escravo. E o profeta fala: mas declara-me o que você tem na sua casa. Ela fala: tua serva não tem nada, a não ser uma botija, um pouco de azeite, só isso. Mas o homem de Deus, é isso que é interessante. Nós não brincamos de ser cristãos, não. Porque nós falamos de Deus na presença de Deus. E nós não ousamos falar nada daquilo que Deus não tenha feito nas nossas vidas. E aí vai passando os dias, vai passando os meses, os anos, você percebe o porquê que Deus permitiu que você passasse por tudo aquilo.
Porque tem um momento na vida da gente que a impressão que se dá é que nos 90 minutos a coisa não acontece. Mas eu preciso que Deus faça um milagre, preciso que Deus, já está chegando lá nos milésimos segundos do final da partida e Deus até agora nada. Não tem problema, o negócio está tudo empatado, vai vir aí uma prorrogação. E até agora nada. Mas quando chega no momento certo, no momento de Deus, a bênção vem, a bênção chega. Mas essa orientação, ela é do Espírito Santo. Que nós estamos aqui, não falamos de nós. Porque pode pegar qualquer um dos pregadores da palavra de Deus, antes da sua conversão, a pessoa não conhecia a Bíblia. Eu falo por mim, não conhecia a Bíblia. Tive alguns exemplares, mas nunca tinha tido curiosidade para ler. Quando despertou minha curiosidade pela Bíblia Sagrada, o que eu fiz? Eu usava como amuleto. Eu deixava a Bíblia aberta numa página, a julgar o Salmo de número 91, porque me falaram que se você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, isso resolve o seu problema. E eu falo para você que isso não é verdade. Porque o maior propósito de Deus é que, não que você conheça o Salmo 91, ou os outros 150 salmos, ou 66 livros da Bíblia, não. O objetivo de Deus é que você conheça não simplesmente a sua palavra, mas o Deus da palavra. E aí as coisas não aconteciam. Então eu quase não lia. Mas aí quando aprove ao Senhor revelar a sua palavra a mim, eu vi o quão maravilhosa ela é, e vi aquilo que Jesus falou, que a palavra que eu vos digo, ela é espírito e vida. Aí você olha para o seu matrimônio, tem morto. Você olha para a sua saúde, já foi embora. Mas aí você se depara com essa palavra, você não tem esperança, mas a fé que essa palavra traz no seu coração, ela faz você orar, faz você acreditar, tendo esperança, mesmo quando não haja esperança. E 39 anos se passaram, e eu venho aqui dizer que essa palavra de Deus, ela realmente muda a vida e a história do ser humano. Então muitas pessoas chegaram até o gabinete pastoral com problema no casamento, e uma vez que tomaram a diretriz da palavra, acreditaram naquilo que o Espírito de Deus tem nos direcionado, as pessoas têm recebido a bênção, têm recebido a vitória. Mas é bem verdade que algumas pessoas não tiveram, entre aspas, a mesma sorte. Por quê? Porque não praticaram a palavra de Deus. Porque o que nós falamos nada mais é do que a orientação dada pelo Espírito Santo, movido através da sua palavra. Mas qualquer pessoa, em qualquer situação, qualquer circunstância, quando as pessoas vêm até Jesus, crendo, usando a sua fé, a bênção, ela é real. A fé é para todos, mas a fé não é de todos. Guarde bem isso. A fé é para todos, mas a fé não é de todos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim, que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir que Paulo diz, é aquele crer, é obedecer. Sim, Senhor, a tua palavra diz, eu creio e nem questiono. Abraão, no capítulo 15 do livro de Gênesis, ele estava vivendo um momento muito difícil. E agora, Deus chega para ele e diz assim, Abraão, não temas, eu sou teu escudo, eu sou teu grandíssimo galardão. E Abraão, na sua intimidade com Deus, ele diz assim, Senhor, mas que me has dado? Eu sei que o Senhor é meu galardão, eu sei que o Senhor é tudo para mim, mas só quando eu olho para a minha situação, vi que faz muito tempo que o Senhor me tirou de Ur dos Caldeus, e até agora a minha esposa está impedida de gerar, ela não tem filhos, e um nascido na minha casa será o meu herdeiro de tudo. E Deus olha para ele e fala, não, esse não será o seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas nasceu. Mas aquele que de ti for gerar, esse sim vai ser o seu herdeiro. Presta atenção, quando Deus fala com Abraão estava com 75 anos de idade. Eu estava meditando sobre isso. Abraão estava com 75 anos de idade. Talvez lá em Ur dos Caldeus, com seus 75 anos de idade, ele olhasse assim e dissesse assim, eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Só que olha como que Deus é maravilhoso.
Quando a palavra de Deus veio a mim, eu estava com 34 anos. E quando a palavra de Deus veio para Abraão, ele estava com 75. Hoje, eu estou com 63 anos. Guarde isso. E use isso como parâmetro para a sua vida. Quantos anos você tem? Talvez aqui tenha pessoas que tenham 20 anos. Outros não chegaram aos 20. Outros não chegaram aos 30. Outros têm mais de 30, 40. E há exemplo meu, 63, 70 e por aí vai. Eu estava com 34 anos quando a palavra de Deus ela veio na minha vida. E a minha vida estava um caos. A minha vida estava um caos. Quando o Senhor falou para Abraão, Abraão estava com 75. Hoje eu estou com 63. Fazem quase 40 anos que a palavra de Deus chegou até a minha vida. E eu vi nesses 30 e tantos anos a poderosa mão de Deus sobre a minha vida. E agora, veja bem, só que a sequência na vida de Abraão é assim: o Senhor chamou ele com 75 anos e fala para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. É um senhor de 75 anos. A forma como Deus trabalha com Abraão, pedindo coisas para Abraão. E aí no capítulo 15 ele está lá todo desanimado, todo desenchavido. E o Senhor fala assim: não temas, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ele falou: mas que me has de dar? Porque ando sem filhos, e o mordomo na minha casa será o herdeiro de tudo, quando eu partir para a eternidade. Deus falou: não, a minha bênção é com alguém da sua semente, vai ser de você e da sua esposa Sarai. E Abraão ainda ficou assim, perplexo no que Deus poderia fazer. E o Senhor tira ele para fora da tenda, porque lá dentro da tenda, é o que eu digo para os irmãos, a congregação é muito importante para as nossas vidas. A tenda hoje para nós significa a nossa vida dentro da nossa casa. Porque o pior lugar para se estar quando se está com problema, e você vai ver no decorrer do texto, o pior lugar para nós estar na casa, o nosso lar, é o nosso aconchego. O nosso lar é o lugar onde nós descansamos a nossa cabeça. Depois de um dia causticante de trabalho, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, me deparar com a minha esposa, com os meus filhos. Mas quando nós estamos no problema, lembra dessa mulher ao qual o nosso irmão evangelista José falou? Ela foi em busca do homem de Deus. Por quê? Porque não se conhecia ela na congregação, conhecia o seu marido. Conhecia o seu marido. E aí quando ele veio a faltar, daí que ela foi para a congregação, daí que ela foi buscar a presença do homem de Deus. O meu marido, teu servo, é assim que ela chega. O meu marido, teu servo, servia a Deus. E você sabe que ele era um homem de Deus. Talvez você não tenha visto constantemente aqui na congregação. Talvez dentro da congregação as pessoas falavam assim: está aí um homem viúvo de mulher viva. Porque viam-se a sua esposa na congregação. Aliás, ele na congregação, mas não a esposa. E aí quando as coisas começam a complicar, aquela mulher dentro de casa, sabe o que ela via? Dentro da sua tenda, que é a casa, ela via as ameaças, os filhos prontos para serem levados para a escravidão. Ela falou: não, eu vou sair daqui de casa, vou sair daqui, eu vou para a congregação, eu vou ver o que Deus tem comigo lá. Quando ela chega lá, o profeta fala assim: declara o que você tem em casa. Ah, não tenho nada, só uma botija de Deus. Então vai, pede para ti vasos vazios e não poucos, e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Agora é hora de você entrar na sua casa, porque primeiro você veio buscar direcionamento. Repita comigo: a casa de Deus, é um quartel-general do Todo-Poderoso. Diga assim: é na casa de Deus que nós buscamos e encontramos fortalecimento, e nós encontramos estímulos uns nos outros. Diga assim: é na casa de Deus que nós buscamos estratégias para vencer Satanás, o mundo e a nossa natureza humana. Você crê? Diga amém. Amém. Só os que crêem dão uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Esse é o papel nosso. Porque quando você fica em casa no momento da luta, Abraão, ele chegava lá na tenda, ele só via a sua esposa que não podia engravidar, via o servo que a qualquer momento ia herdar tudo que ele tinha. E isso começou a trazer frustração. A mulher do profeta Eliseu, que foi em busca do profeta Eliseu, ela via na sua casa os carnês dos credores e via os seus filhos sendo ameaçados de ser levados para a escravidão. Quando ela saiu de casa e veio para a casa do Senhor, ela
achou a solução para o seu problema. E aí Deus chega para Abraão e fala assim: sai para fora da tenda, fica aí não focado nos seus problemas, sai fora da tenda. E Abraão saiu fora da tenda, uma noite muito escura. E é interessante que quanto mais a noite é escura, tá? Deus contempla as suas maravilhas. E o Senhor falou para ele: levanta os seus olhos para o alto e veja. E ele viu aquele céu estrelado, bonito. E Deus fala assim para ele: conta as estrelas, se você pode contar, pois assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça. Ou seja, Senhor, eu olho para a minha natureza humana e olho para a vida da minha esposa, eu sei que se dependesse de nós não tínhamos condições, mas nós olhamos para o Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus impossível. Abraão creu. Então, quando nós tomamos posse da palavra, nós passamos a acreditar. Aquela mãe desesperada, ela creu na palavra do profeta. O profeta da última geração é a igreja do Senhor Jesus. É aqui, irmãos, que você vai receber o direcionamento. Hoje em dia nas redes sociais aí está aí um monte de desigrejado e começa a falar: eu não vou na igreja por causa disso, eu saí da minha igreja por causa daquilo. Mas é ainda aqui que Deus direciona a sua vida por intermédio da palavra. Nós somos o profeta da última geração, tá? Então guarde bem isso. Não fique andando atrás de profeta para cá, não fique andando atrás de profeta para lá, mas você tem a sua congregação. Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, diz assim, que nós não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns, porque quando as pessoas começam a ficar assim, elas começam a esmorecer na fé. E aí, essa mulher tomou posse da palavra, Abraão tomou posse da palavra, resumo, Isaac nasceu. E alegrou o coração de Abraão, porque quem falou foi Deus. E aqui nesse texto, você vê uma pessoa mendigando. Texto aqui, em Marcos capítulo 10, versículo 46, eu vejo assim a vida desse homem como a vida cristã nossa, uma vida, deve ser pelo menos, uma vida progressiva e não uma vida estagnada, não uma vida estacionada. Quando eu disse para os irmãos que quando Abraão foi chamado, ele estava com 75 anos, e quando o Senhor me chamou, eu estava com 34, e eu fiz essa pergunta: com quantos anos você estava quando Deus te chamou? E de quando Deus te chamou até hoje, como que está a sua vida? Por quê? Porque a vida cristã era cheia de altos e baixos. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas você percebe, enquanto esse homem cego, filho de Timeu, ele estava na beira do caminho mendigando, enquanto ele estava em busca de uma esmola, ninguém se incomodava com ele. Aliás, muito pelo contrário, as pessoas vinham e davam-lhe uma moedinha. Outros, quando não tinha nenhuma moedinha, sabe o que faziam? Chegavam e falavam: coitado, você tem alguma coisa? Ele falou: eu não tenho nada. Aí saía naquela comiseração: ai, coitado, não, mas a próxima vez eu passo por aqui, eu deixo alguma coisa. E quando se aproximaram daquele homem, ele tinha uma capa que ele carregava com ele, e aquela capa cheirava mal, porque aquela capa era tudo que ele tinha. É ali que ele dormia, é ali que ele se protegia, e dependendo da situação, às vezes ele fazia as próprias necessidades ali. Então aquela capa era surrada, imunda, e era essa a vida desse homem. Mas nós estamos falando de um momento de fé, e eu digo para os irmãos: não se distraia na sua vida cristã, porque servir a Deus é algo muito real. E quando nós servimos a Deus, irmãos, a nossa vida ela causa um impacto tão grande na vida de pessoas, principalmente pessoas que já te conheceram, pessoas que sabem quem você é, e pessoas que sabem quem você foi. E nesses últimos dias que nós estamos aqui, eu falo isso para a glória de Deus, presbítero Nagílio e demais amados e queridos irmãos. Tem vindo pessoas aqui e tem dado testemunho. Aí vem um cara, ele vem aí, faz um orçamento, e aí o profissional que está encarregado, ele fala assim: vai lá na igreja, lá nós estamos fazendo uma cozinha e precisamos de um orçamento. E o cara chega aí e fala assim: ei, Tianinho, você que está aí? Ei, Tianinho, você que está aí? Aí o cara: mas você conhece ele? Esse aqui que é o pastor daqui. Tianinho, esse é pastor aqui agora? Eu falei: graças a Deus. Aí começa, né? Fala: ó, segurou o rojão aí, segurou o reggae aí, porque
Mas são pessoas que conheceram, viram e hoje estão vendo a glória de Deus. Glória a Deus. Mas você percebe assim que a vida cristã ela não pode ser uma vida estagnada. Todos nós, quando um dia levantamos a nossa mão, o presbítero Wellington está dando instrução de batismo. Começou hoje. Tem algumas almas que vão se batizar, eu fico feliz da vida. No domingo passado nós fizemos um único batismo, eu dei testemunho aqui, foi uma glória fenomenal. Mas esses novos convertidos, eles deverão passar por isso, como todos nós passamos por isso. Esse moço que eu estou me referindo, ele faz uma reflexão como se fosse a minha vida e a sua vida. Só que o tempo passa e nós, irmãos, isso, né, tem coisas que a gente acaba esquecendo e a gente não para analisar como que está a nossa vida cristã hoje. Eu disse que eu me converti, eu estava com 34 anos de idade, e algumas perguntas eu faço, entre elas mas por que eu não me converti antes? Porque na verdade eu tinha esse livro diante de mim todo o tempo. Por que eu não descobri essas verdades maravilhosas na Bíblia? Porque tem um tempo, a Lídia no livro de Atos dos Apóstolos era uma empresária fantástica, ganhava muito dinheiro, mas ela não chegou num ponto que eu cheguei para se converter. Ela não chegou num ponto desse homem cego para receber uma palavra de Deus, porque ela estava numa boa. Ela era vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, ela estava ganhando muito dinheiro. E aí o Paulo, missionário, ele recebeu uma visão que ele deveria atravessar a Macedônia. Um homem, um varão apareceu para ele numa visão de noite e disse assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo contou essa visão para a sua equipe missionária, né? Porque hoje em dia eu fico muito meio assim com essa questão de visão, porque às vezes a pessoa fala: eu tive uma visão, mas não compartilha a visão, e sai falando, sai vivendo em cima dessa visão. Aí a Bíblia vai dizer assim que eles compartilharam, que Paulo compartilhou a visão, e juntos chegaram à conclusão de que a visão é de Deus. E quando Paulo chega na primeira cidade da Macedônia, que é Filipos, e ele chegando lá, a Bíblia diz assim que, estando com a sua equipe missionária, eles foram procurar um lugar de oração, e tinham as mulheres ali, entre elas Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher muito bem sucedida financeiramente. E ali o evangelista Lucas, aí no caso, né, o escritor do livro de Atos, ele diz assim que Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse as escrituras. Olha que interessante. E quando ela compreendeu as escrituras, ela pediu o santo batismo. Coisa muito forte. Mas ela estava numa boa. Ela era uma mulher muito respeitada, tanto dentro da sua casa, ela era uma mulher muito bem respeitada dentro do seu relacionamento, no seu comércio. E ali Deus abriu o coração para que ela entendesse a palavra. Olha, irmão, será que muitas coisas acontecem nas nossas vidas, coisas erradas, dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida profissional, dentro do nosso relacionamento interpessoal? Errado, porque nós não entendemos a Escritura. Então o que nós precisamos? Falar: Senhor, eu quero entender a Tua Palavra, porque se o Senhor me dá essa instrução na Tua Palavra, eu acredito que eu posso ser um marido melhor. Eu acredito que eu posso aprender a ser um pai melhor. Se eu conseguir entender a Tua Palavra, Senhor, eu acredito que eu posso ser, dentro da Tua casa, um obreiro melhor. Então tudo nós começamos a fazer com excelência, porque abre o nosso entendimento. E aí a Bíblia diz que ela pediu o santo batismo, ela se batizou, ela e toda a sua família. Foi uma alegria tranquila, depois que ela compreendeu as Escrituras. E ela começou a ter fé. Eu falei disso, eu falei de Lídia, porque quando a palavra de Deus veio para Lídia, ela estava num bom momento da sua vida. E nas nossas vidas é assim: alguns receberam a palavra, estavam passando um momento muito difícil, talvez no leito de um hospital, talvez no fundo de um presídio, talvez nas drogas. Então a palavra de Deus, ela vem nas nossas vidas em momentos diferentes para cada um. E eu faço essa pergunta para você: não fique desapercebido, não se distraia em relação a isso.
Quando foi que a palavra de Deus se revelou para você? E em que situação você se encontrava? De quando você recebeu a palavra, de quando você obedeceu a palavra, qual tem sido a sua conduta até hoje? E como você se vê diante da palavra? E mais ainda, como as pessoas te veem como servo de Deus? As pessoas conseguem ver mudança em você? Rapaz, olha, eu vejo Deus na sua vida. Moço, olha, eu vejo, porque eu te conheci, eu vi que Deus realmente. E aí você passa a entender que esse moço aqui, o filho de Timeu, porque a história é uma história dele, muito ruim, mas é consequência do que o seu pai sofreu. Então, na verdade, esse servo aqui, ele estava passando por consequências que o seu pai vivenciou. Então, quem olhava para ele, não via ele simplesmente como uma pessoa, esse aqui é o José, olha, esse aqui é o Pedro, com todo respeito aos Josés, aos Pedros, enfim. Esse aqui é o filho de Timeu. Aí as pessoas olhavam para ele e falavam assim: cara, você conhece o pai dele? Claro que eu conheço. Então, toda vez que olhava aquele cara lá, mendigando, mal cheiroso, miserável, as pessoas olhavam e falavam assim: pô, esse aí é o filho de Timeu. Aí ninguém dizia: cara, você conhece o pai dele? Eu conheço. E ele está assim por causa do pai dele. E quantas vezes, irmãos, nós vivemos a história de outros? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, chegamos à conclusão: pô, eu não tenho história. E é tempo de mudar isso, irmão. Dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida profissional, dentro da nossa vida eclesiástica, é tempo de mudar isso, irmão. Eu preciso ter a minha própria história. Porque quando eu olho para esse texto, parei para analisar, irmãos, que a fé, ela é muito mais que isso. E tudo começa na vida desse homem, quando ele começou a clamar. Enquanto ele estava lá pedindo esmola, é o que as pessoas gostam disso. Ver alguém, sabe aquela misericórdia, entre aspas? Ai, coitado, ninguém dá nada para ele, ninguém faz nada para ele. E o próprio ser, ele começa a ser vítima da situação. E isso, irmãos, esse vitimismo faz que muitas das vezes nós deixamos a congregação. Eu vou procurar outra igreja porque lá os irmãos não me dão a paz do Senhor. Eu fui 2 dias que eu não fui na igreja e ninguém perguntou de mim. Aí fica naquele: sabe quem perguntou de você? Ninguém. Então não volto mais lá. Então a gente começa a se... hoje está tendo uma geração assim, de vítimas de circunstância. As pessoas, dói isso que eu vou falar, mas as pessoas, elas não estão aguentando mais viver pela fé, irmão. Porque a Bíblia diz assim: mas o justo viverá da fé. E a fé, ela vai muito mais além. Porque quando você vê esse texto aqui, você vê esse homem, ele fala: eu quero viver a minha própria história. Eu estou cansado de viver a história do meu pai. Estou cansado de ser rotulado pelo aquilo que meu pai fez. Se foi bom, se foi ruim, eu não sei, mas eu quero ter a minha própria história. E é tempo de nós termos a nossa própria história. E pela fé, viva a sua própria história. Porque se tem uma coisa, irmãos, que muitas das vezes faz com que você não viva a sua própria história, são as oposições que a vida lhe coloca. As oposições que a vida lhe coloca. Eu vou no texto, não estou fora. Porque, se perceba bem, depois foram para Jericó. E Jericó, terra das fragrâncias. Mas em Jericó também não tem muita coisa muito boa, não. Porque a parábola do bom samaritano, você vê que era um lugar apinhado de ladrões e salteadores. Era um lugar até que perigoso. O que tinha de bom lá em Jericó? Lá no Antigo Testamento, Josué lançou maldições sobre Jericó. Mas o texto diz que Jesus estava indo para Jericó. E Jesus sabe o que ele encontra em cada lugar onde ele passa. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus encontrou você. Eu estive na minha Jericó, mas o Senhor me achou. E aí você entenda bem, ele diz assim: eles foram para Jericó. E saindo eles de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, essa é a tradução, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Uma ação contínua.
Ele estava mendigando. Mas, escute só, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, quando ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a clamar por quem? Por mim? Não. Pelos discípulos? Não, por Jesus. Repita comigo, quando clamamos, algo vai acontecer. Entendeu? Ele começou, o texto é bem enfático, diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer, isso mostra o início da nossa caminhada, o começo de tudo na vida desse homem. Ele está pronto agora para viver uma vida de milagre, mas para ele viver uma vida de milagre, ele precisava começar de algum ponto. Ele começou aqui, quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a clamar. Irmão, no começo, a minha avó sempre dizia que no começo toda angu é água. Eu lembro no começo da minha conversão, meu Deus do céu, eu não queria sair da igreja. Eu ia na madrugada da bênção, na manhã da vitória, no almoço com Cristo, na tarde do milagre, na noite da misericórdia, e eu voltava na madrugada com Deus. E aí minha mulher falou, nossa meu, você não sai mais da igreja? Eu falei, claro que eu saio. Claro que eu saio, eu venho para casa, mas e depois daquele caso? Eu volto para a igreja. Porque é o começo. E aí você começa a ver tudo novo. Eu não entendi a Bíblia, eu comecei a entender, mas como que eu nunca consegui entender isso? E aí quando eu estava na igreja, eu escutava os irmãos, lá mas subindo, eu não quero isso para mim. Tudo isso é novidade. Revelação, meu Deus, eis que te digo, eu ficava maravilhado. Aí onde tinha revelação, irmã Tamires, eu estava lá. Até um dia que eu vi um cara revelando lá o útero de um irmão, eu falei, está amarrado. Aí eu parei com esse negócio. Aí o cara começou, sinceramente, irmão Wellington, aí ele começou a falar umas asneiras, porque Deus está revelando assim, falei, para aí. Aí eu vi que, acredito ainda no dom de revelação, mas acredito também que existe muito espírito de adivinhação confundido com revelação. Eu parei com isso, mas escute, tudo isso era novidade. Mas aí, depois daquela coisa gostosa do começo de clamar a Jesus, aí vem as oposições, que o texto vai dizer assim, e ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando nós começamos a clamar nas nossas orações, nós achamos que todas as pessoas vão estar na mesma fé que nós. Isso não acontece. Muitas das vezes dentro da nossa casa, muitas das vezes dentro da congregação, nem todos torcem pelo seu sucesso. Posso ouvir um amém? Amém. Porque esse moço, quando ele começou a clamar, no mínimo ele esperava que as pessoas falavam, vem cá meu, eu vou ajudar você em oração. Vem cá, cara, eu vou fazer uma campanha junto com você. Nós vamos fazer uma campanha de 40 dias no monte, Não foi isso. Ele começou a clamar, o negócio estava indo muito bem, só que quando ele começou a clamar, aí começaram a se levantar os opositores. E os opositores, quando eles se levantam na minha e na sua vida, só tem um objetivo, é de nos calar. É de nos calar. Porque o texto prossegue dizendo assim, e muitos o repreendiam para que se calassem. Esses muitas das vezes, é a incompatibilidade dentro do casamento. Esses muitas das vezes, é o desemprego. Esses muitas das vezes, é quando você toma o púlpito para pregar e depois você desce do púlpito, quando você chega na sua casa, a família olha assim e fala, parabéns, viu? Que mensagem linda que você trouxe, mas a dispensa nossa está vazia. Você trouxe uma mensagem de cura lá, muito que bem, mas sabe o exame que você vai ter que levar para o médico lá? Você está tudo no vermelho. Você está com a diabetes, você está com o bico de papagaio, você está com a calopsita, você está com tudo. Esses muitos é para calar você, para que você não pregue, para que você não faça, para que você não fale. E o cego, ele falou, eu estou prestes a viver uma grande história. Chegou a minha oportunidade de não viver mais na sombra do meu pai. Esse meu pai significa a pessoa que evangelizou você.
A pessoa que trouxe você para a casa do Senhor, você aceitou Jesus, passou pelas águas do santo batismo, e você está crescendo na sua vida espiritual, está amadurecendo espiritualmente. Agora é tempo de você viver a sua própria história. Trouxe aqui foi o pastor fulano de tal, quem me trouxe aqui foi o evangelista fulano de tal, ele pregou a palavra para mim, eu vim, aceitei Jesus, passei pelas águas do santo batismo, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus faz o impossível. Então é tempo de você viver a própria história. Mas muitos repreendiam esse moço, para que ele se calasse, para que ele não clamasse, para que ele não pregasse, para que ele não louvasse. Quantas pessoas louvavam a Deus, irmão? Hoje não louva mais. Quantas pessoas pregavam, irmãos? Hoje já não prega mais. Por quê? Porque foram repreendidos. Você não tem que pregar, você não tem que falar, você tem que ficar aí, ó. Se eu olhasse para essa circunstância, muitos tentaram me repreender. Deixa de ser pastor, rapaz. Você levanta a pessoa para te ajudar, vem o cara te dar uma rasteira. Se levanta outra, vem outra dar uma rasteira. Eu cheguei a falar para Deus, falei: Deus, e agora? Quando a obra está bonita, florida, cheia de fruto, vem um e pá. E aí eu vou ter que começar tudo de novo. Eu falei: Deus, até quando eu vou levantar e vem outro para derrubar? Eu achei que Deus ia falar alguma coisa. Não, o Senhor falou: quantas vezes for necessário. E quantas vezes, Senhor? O Senhor falou: quantas vezes for necessário. Permaneça na minha presença, que quem dá o resultado sou eu, não é você. Acabou. Mas tentaram me parar, tentaram me fazer desistir, mas eu sei em quem eu tenho crido, e sei que é poderoso para fazer muito mais. Escute, quando você começa a clamar, vem as oposições. Quando você começa a clamar, alguém vai te repreender. Sabe qual é o segredo que eu vejo aqui? Esse homem, ele via os seus opositores, mas ele clamava cada vez mais alto. E qual foi a resposta? Escute. E qual foi a resposta? Jesus parou. Quando viu que ele insistiu clamando, ele estava do jeito que ele tivesse, mas ele estava clamando. Ele estava passando na fornalha, mas ele estava clamando. Ele estava passando na dificuldade, mas ele estava clamando. Jesus parou e mandou chamar ele. Quando Jesus parou e mandou chamar, escute só, a primeira atitude desse moço foi lançar de si a sua capa. E as pessoas que estavam lá e começaram a falar: rapaz, pega a sua capa, essa capa aqui é sua. Lá, ele esqueceu a capa. Essa capa fétida, podre, mal cheirosa, eu não quero mais. Isso já não faz mais parte da minha vida. Ele deixou a capa. A primeira coisa que ele fez, deixar a capa. E Deus manda dizer assim para você nessa noite: eu tenho uma nova história para você, mas deixa a capa. Existem algumas capas em nossas vidas que nós precisamos ter. Por exemplo, a capa de Elias, símbolo de autoridade. Essa capa você tem que ter. Outra capa, a capa de Paulo. Quando ele está lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala assim para Timóteo: Timóteo, venha me ver depressa, porque eu já estou pronto para ser entregue como aspersão. Mas venha, e quando você vier, traga a capa e os pergaminhos. Traga para mim. Então essa capa eu e você precisamos ter. Qual é a capa? A capa do conhecimento da palavra de Deus. Essa capa você tem que ter. Agora tem a capa de Acã, que é símbolo do pecado. Isso varra da sua vida. E essa capa que o cego estava, ele deixou para lá. Eu não quero mais. Essa capa que eu usava 30 e poucos anos atrás, nunca mais eu voltei para pegar. Mas hoje eu tenho a capa de Elias, símbolo da autoridade. A capa do conhecimento, que é a palavra de Deus na minha vida. E o Senhor tem dado vitória. Ele passou a viver uma nova vida. E quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Ele falou: Senhor, pronto para ver uma nova história. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: ele tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele venceu as oposições. Quanto tempo isso leva? Estou falando de progresso espiritual. Aqui nós estamos vendo uma fração de segundos, mas isso tudo levou um tempo. Mas ele foi ter com Jesus. E aí quando ele chega até Jesus, Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista.
resposta que Jesus deu para ele: mestre, que eu tenha vista. Foi esse o pedido que ele fez. E Jesus lhe disse: vai. Marcos aqui diz assim: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia vai dizer assim, e logo, imediatamente, ele viu. Mas Jesus falou assim para ele: vai. Por quê? Porque tem muitas pessoas que veem Jesus apenas fonte de milagre. Eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui porque precisa que o Senhor Jesus restaure o seu casamento. Eu sei que existem pessoas que estão aqui que precisam que Jesus te dê um emprego onde você tenha condições de sustentar sua família com dignidade. Ele pode fazer isso. Eu sei que existem pessoas que estão aqui nesta noite porque precisa de uma cura para a enfermidade, e o Senhor está aqui para fazer essa obra na sua vida. Mas a pergunta que não quer calar é: e depois do milagre, para onde você vai? Porque Jesus, ele prova a nossa fé, Jesus prova a nossa obediência, tá? E prova o nosso interesse em prol da sua obra. Porque a minha oração hoje é assim: Senhor, que o Senhor nos levante cada vez mais com o coração transbordando de amor pela tua obra. Porque aonde eu quero passar, Senhor, eu não quero dar migalhas, mas eu quero falar que o Senhor é Deus de milagre. E quando eu falar que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor honre a minha fé, curando, transformando e libertando vidas. E aí você vê aqui, porque Jesus fala assim para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele foi? Foi nada. Não, aonde o Senhor foi, eu vou. E esse vai, ele poderia ir para a sua casa, ficar lá com a sua família, vivendo o milagre que Jesus fez. Ele falou: não, eu não quero o milagre, eu quero estar com o dono do milagre. Então é isso que você precisa, porque o texto encerra aqui, diz assim: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Levante a sua mão, eu quero profetizar na tua vida. Fala assim: eu sei que Jesus pode fazer coisas impossíveis na minha vida, porque Jesus tem como especialidade fazer milagres. Diga assim: mas eu não contento apenas com milagres. Põe a tua mão na cabeça. Fala assim: eu preciso, eu necessito ter sempre na minha vida o dono do milagre. Então receba o milagre e o dono do milagre com você. E a bênção é sobre ti, sobre tua família. Aonde você pôr a mão, aonde você colocar as plantas dos seus pés, o dono do milagre estará com você. E só quem crê dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem forte as suas palmas. Aleluia, coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos aí. Pai, a tua palavra foi pregada.